Bom dia, estou esperando alguns minutinhos. Eu não estou no horário errado, né? É 9h05, eu estou no horário certo. Ah, muito bem. Bom dia, Diogo. Bom dia, Diogo. Tudo bom, querido? O que acontece? Ah, Pedro. O que acontece com vocês hoje, hein? Tem tão pouca gente entrando na aula. Tô triste. Hum. Tô tristinha porque vocês não estão entrando na aula. Não tem motivo para ficar triste? Olha que eu fico triste. Bom, gente, vou começar com vocês três, né? Fazer o quê? A Luara não estava na aula passada? Então, Luara, a apostila da prova do quarto bimestre é a número 7 inteirinha. Eu estou tentando terminar essa semana. Qualquer coisa vocês façam na prova semana que vem, depois da minha aula, tá bom? Ok? É, é, a parte de física eu já expliquei tudo. Até sexta-feira eu mando a resolução dos exercícios. Eu quero que vocês tentem fazer. Hoje eu vou explicar a parte de física B, que é fácil, sobre o gerador receptor, tá certo? E medidores ideais, que é o amperímetro e o voltímetro. Você faz o cálculo como se ele não tivesse ali no exercício. Mesma coisa. Se você fizer. É como se você tivesse assim, pedindo para calcular a corrente, o ADDP do trecho, e você coloca um aparelho ali, tá certo? Tá? Bom, então vamos lá. Bora compartilhar a tela. Vamos trabalhar aqui. Que é o seguinte. Quando a gente fala de gerador, o gerador fornece energia não elétrica para o circuito. E aí essa energia não elétrica pode ser mecânica, térmica, química ou luminosa. E o gerador vai ser transformado em dois tipos de energia útil e energia dissipada, porque nem toda energia fornecida, então nem toda energia não elétrica fornecida é gasta para fazer o aparelho funcionar, porque ela esquenta. Como ela esquenta, ela tem energia dissipada, tá? Essa fórmula aqui, P total igual a E vezes I, esse I é chamado de força eletromotriz, tá? A potência útil é U vezes I. A potência útil é a DDP vezes I. Essa aqui é a energia útil utilizada. A potência dissipada, você pode calcular através da resistência interna vezes a corrente ao quadrado, onde a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Esta fórmula que você está vendo aqui, U igual a E menos resistência interna vezes a corrente, é a equação característica do gerador. E aqui nós vamos ter o seguinte, você tem a curva, repare o seguinte, a letra U só vai ser igual à força eletromotriz quando a resistência interna é igual a zero. Quando ela não for igual a zero, o U vai estar por aqui, em qualquer lugar abaixo da força eletromotriz, tá certo? Tá? Essa daqui é chamada de corrente de curto-circuito. Para calcular a corrente de curto-circuito, é quando a DTP é igual a zero. Então, aqui o ICC é igual a força eletromotriz dividido por resistência interna, tá? Tudo bem aqui? Aqui, ó, presta atenção. Opa, deixa eu vir aqui. Toda vez que você tiver uma bateria ou um gerador, esse aqui é um gerador real, tá? Onde a corrente vai do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Então, ele vai do menos para o mais. Ó, barra menor é menos, barra maior é mais. E aqui tem a resistência interna que vai proteger a bateria de vocês. Então, aqui é ligada, essa bateria é ligada em alguma coisa que tem uma resistência, tá? A corrente vai do polo de menor potencial para o maior, dá a volta aqui, ela só vai funcionar quando o circuito estiver fechado. Se estiver aberto, não funciona, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês, aqui, ó, medidores ideais é isso aqui, ó. Isso aqui é o medidor ideal. Aqui ele tem esse botão, quando gira, ela tem várias funções. Ela serve para medir os ohms, serve para medir a intensidade da corrente, serve para medir
A DDPI serve para medir a corrente alternada e contínua também, depende do motor de seletor. E você sempre começa com o maior potencial para o menor potencial, para não queimar danada, senão ela queima, tá? Tudo bem? Então, presta atenção. O amperímetro mede a intensidade da corrente. Ela deve ser colocada em série no trecho que você quer ler a corrente. E ela deve ter uma resistência elétrica baixa, porque senão vai interferir no circuito. Quando ela for ideal, ela é desprezível. Tá joia? O voltímetro, ele vai medir a DDP. O símbolo do voltímetro é uma bolinha com V, do amperímetro é uma bolinha com A. O voltímetro, para você usar ele, você deve associar ele ao circuito em paralelo, repetindo, em paralelo, tá? Ela deve ter uma resistência elétrica alta, porque senão vai queimar. E se ela for ideal, ela vai para o infinito. Agora, aqui, presta atenção, eu tenho a lei de Pouillet. A lei de Pouillet é I igual força eletromotriz dividido pela resistência equivalente do circuito mais a resistência interna, tá joia? Isso aqui é para calcular a corrente quando está funcionando o aparelho. Quando você liga no gerador, você quer saber qual é o valor da corrente que está passando, você usa essa expressão. Se você usar U igual a R vezes I, você tem que saber qual é a tensão que passa aqui para poder calcular o I, porque vai ser o U da resistência equivalente aqui, tá certo? Porque se você pegar a fórmula da equação do gerador, U é igual à força eletromotriz menos a resistência interna. Também dá para calcular a intensidade da corrente. Então, depende muito do que você está fazendo para poder calcular, tá certo? Tá? Outra coisa importante, na casa de vocês, a instalação elétrica da casa de vocês, tá? Ó, circuito de plantas baixas e resistência. É o seguinte, você tem duas fases na casa de vocês. A fase 1, neutra, e a fase 2. Aqui só está mostrando a fase 1 e a fase neutra, porque aqui tudo é tudo 110. Se tiver a fase 2 aqui, se tiver um fio na fase 1 e na fase 2, a tensão elétrica da casa de vocês é 220. Se tiver no neutro na fase 2, também é 220, tá? Bom, é só isso que eu queria falar para vocês. Agora vamos fazer os exercícios da aula, que é o seguinte. Opa, vamos para essa daqui. Esta aqui, ó, gente. Aqui. Um estudante deseja medir a resistência interna de um gerador, cuja força eletromotriz pode ser ajustada para diferentes valores. Para tanto, ele constrói um circuito com o próprio gerador e um amperímetro A e um resistor de resistência R. Então, esse resistor aqui vale 18 ohms. E obtém o gráfico abaixo, relacionando a força eletromotriz do gerador à corrente pelo amperímetro. Opa! Calcule a resistência interna do gerador. Como é que você vai calcular a resistência interna do gerador? Tu vai usar essa equação aqui, essa expressão, e tu vai calcular a resistência interna. Porque isso aqui é o valor que está lendo o... Tá. Então, a gente vai descobrir aqui, que aqui a gente vai calcular o R equivalente. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. R equivalente. R equivalente é igual a U dividido por I. R equivalente é igual a U dividido por I. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Pega qualquer ponto aqui, ó. Pode ser esse aqui, ó. Pode ser 20 dividido por 1, pode ser 16 dividido por 0,8, pode ser 12 dividido por 0,6. Vai dar tudo a mesma coisa, tá? Então, ó, presta atenção. 12 dividido por 0,6 é igual a 20. Opa, fugiu aqui. É igual a 20 ohms, tá certo? Só que o R
equivalente é igual a R mais resistência interna. Então, nesse caso aqui, a resistência interna é igual ao R equivalente menos o valor do R. Nesse caso, o R'inho é igual a 20 menos 18, que é igual... Opa! Eita! Fiz caca aqui, ó. Que é igual a 2... Apertei o botão que não era para apertar. É igual a 2 ohms. É igual a 2 ohms. Opa! Que isso? É igual a 2 ohms, tá? Então, a resposta da letra A é isso aqui. Alguém tem dúvida aqui, gente? Tudo bem aqui, gente? Quem tem dúvida se manifesta. Ok. Alguém abriu o microfone, Derek? Tudo bem aí, Derek? Então tá, vou indo para outra página. Posso apagar isso aqui? Tô apagando, tá? Qualquer coisa abre depois. Então vamos lá, tô apagando, tô indo para o exercício B. Para uma força eletromotriz igual a 12 volts, calcule a potência dissipada pela resistência interna do gerador. Então, vamos lá. Qual é a fórmula para calcular potência dissipada? Potência dissipada é igual a resistência interna vezes a corrente ao quadrado, tá? Então, aqui, a nossa resistência interna, que a gente calculou na letra A, vale 2 ohms. E 12 volts, se você olhar no gráfico, vale 0,6 a corrente. Então, aqui você vai fazer 0,6 ao quadrado, tá certo? Então, vai ficar 2... Deixa eu mudar aqui. Bolinha, não gosto muito, só 2 vezes 0,6 ao quadrado, 0,6 ao quadrado vai dar 0,36. Então, vezes 0,36. Então, isso aqui vai ser igual a 0,72 watts. Vai ser igual a 0,72 watts. Alguém tem dúvida aqui? Tudo bem, gente? Terminando o exercício número B, do item 2, vou deixar aqui assim, enquanto vocês copiam, tá? Quem puder já pode começar a fazer o exercício número 2 da UFSCar. Uma lanterna utiliza uma lâmpada miniatura e uma pilha pequena tipo AA, cuja força eletromotriz nominal é igual a 1,5 volts. Sabe-se que essa lâmpada acende exatamente de acordo com as especificações 1,2 volts e 3,6 watts. Desenhe o esquema do circuito dessa lanterna e determine a resistência interna da pilha. Primeira coisa, vai ter que colocar... Não, não precisa colocar nada. Bom, eu vou apagar isso aqui, vamos desenhar, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu subir um pouquinho. Ó, eu vou desenhar a resistência interna com o formato de um retângulo. Então, ó, isso aqui vai ser a resistência interna, tá? Aqui vai ser o polo de menor potencial, o polo de maior potencial, tá? Acho que eu desenhei errado. Deixa eu apagar aqui. O polo de maior potencial, o polo de menor potencial, aqui, aqui, vem para cá. Eu vou desenhar a lâmpada em forma de bolinha. Então, a bolinha, tá?
Eita. Tudo bem aí, Derek? Derek, tá tudo bem aí? Tá sim, professora. Ah, então tá bom. Se cuida, bebe água. Você deve estar com sede. Então, aqui é o U, tá? Isso aqui, deixa eu fazer o seguinte, desenhar aqui. Ui! Isso aqui é a lâmpada, tá, gente? Então, a letra A, o esquema é isso aqui. Isso aqui é a resistência interna. Jesus amado, que coisa feia. E aqui é 1,5 volts. Nossa, que letra horrorosa. Que é a força eletromotriz. Tá joia? Ok, aqui, tudo bem? Agora, termina de copiar aí, por favor. Foi aí, pessoal? A letra B está aqui. Suponha que você quer utilizar... deixa eu descer a tela aqui. Vou apagar. Eu não vou apagar a tela ainda. Eu vou fazer o seguinte, aqui, ó. Suponha que você quer utilizar essa pilha para acender 2 lâmpadas iguais à lanterna. Desenhe o esquema de um circuito capaz de acendê-las. Elas acenderiam de acordo com as suas especificações. Justifique e admite que as resistências dos filamentos dessas lâmpadas sejam constantes. Aí, o que nós vamos fazer? Para acender igual as 2 lâmpadas, para não ter perda de luminosidade, a gente tem que colocar elas em paralelo. Então, primeiro eu vou desenhar as lâmpadas. Vou desenhar a lâmpada 1, vou desenhar a lâmpada 2. Gente, faz de conta que está igual. É difícil desenhar aqui igual. É difícil. Nossa. Então, tá aqui. Então, bora. Vou desenhar o fio que sai daqui. O fio que sai daqui. Ai, gente, ficou feio. O fio que sai daqui. O fio que sai daqui. Aqui. 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 Vou desenhar a resistência interna aqui. Tá? Vou desenhar aqui. O polo de maior potencial. O polo de menor potencial. E liguei aqui. Tá? Vou desenhar o negócio da lâmpada aqui. Tá? Então, aqui vai ser a lâmpada 1. Aqui vai ser a lâmpada 2. Aqui vai ser a resistência interna. E aqui vai ser a força eletromotriz. Tá? A força eletromotriz, este aqui. Tá bom? Aí, agora vamos justificar aqui, tá? Que é o seguinte. As lâmpadas funcionariam abaixo das condições nominais.
pois a corrente na pilha seria maior que a corrente no caso nominal. Como é que faz para descobrir qual é o valor da corrente? Você tem que pegar 3,6 dividido por 1,2, tá certo? Aí tu vai descobrir. Nesse caso, acaba diminuindo a DDP, tá certo? Tá? Tudo bem aqui, gente? Vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, as lâmpadas funcionariam abaixo das condições nominais, pois a corrente na pilha seria maior que a corrente no caso nominal, proposto diminuindo a DDP, porque a pilha fornece 1,5 V, né? Não, melhor, a força eletromotriz é 12, e aí... Não, mentira, o exercício 2 é 1,5. E aqui está sobrando 0,3, mas esse 0,3 que está sobrando vai para a resistência interna do gerador, tá, gente? Só que daí, nesse caso, vai acontecer o seguinte, o brilho dela não vai ser igual, tá bom? Tudo bem? Joia, pessoal. Posso continuar? Pessoal, posso continuar? Luara, posso continuar? Derek, pode? Ok. Então, limpando. Vamos para o próximo. Opa, terminamos aqui. Vamos para o próximo, que eu já estava falando sobre o voltímetro e amperímetro. Então, aqui, ó. Enem, um eletricista precisa medir a resistência elétrica de uma lâmpada. Ele dispõe de uma pilha de uma lâmpada L e de alguns fios de 2 aparelhos, um voltímetro V para medir a diferença de potencial entre 2 pontos e um amperímetro A, para medir a corrente elétrica. O circuito montado pelo eletricista para medir a resistência é... Quem é que está certo, quem é que está errado? Bom, para começar, esse aqui está errado porque está em paralelo. Esse está errado porque está em série. Esses dois aqui estão errados. Esses dois estão errados. Sobrou quem, gente? Sobrou só a alternativa C. Deu para entender? Primeiro porque o voltímetro tem que ser ligado em série. Ou melhor, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo. O amperímetro em série. E aqui está trocado as coisas. Deu para entender, gente? Tá claro aqui? Deu para entender por que essa tá certa? Porque o amperímetro está ligado em série na lâmpada e esse aqui está ligado em paralelo. As outras estavam todas erradas. Essa aqui está errada, tem que estar aqui. Essa daqui tinha que estar aqui em paralelo, tá certo? Tudo bem, gente? Ok? Pode continuar? Então, apagando. Só você que está falando comigo, Luara, você e o Derek. Cadê o resto do povo? Foi embora? Diogo, Pedro, vocês perderam a língua? Ai, tô triste com vocês, vocês não falam comigo, tô me sentindo abandonada. Então, vamos lá, próximo exercício. Este aqui. Vamos lá. Pode apresentar significativa resistividade elétrica. O grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos. Alguém já fez isso na feira de ciências, não sei se foi na turma de vocês, que pegou o grafite e colocou ali para a corrente passar, né?
O grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel. Com o uso do lápis e lapiseiras, dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido no esquema. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis. Caramba, ó, lápis 2H, HB e 6B. Já dá para perceber pelo desenho que o 6B, como o grafite é mais macio, o traço ele é mais grossinho. O 2H é o grafite mais durinho e o traço é fininho. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. E o HB também é fininho, tá? Não é tão macio assim, tá? Então, aqui, dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traço. Produzida no esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2B, HB e 6B. Gente, 6B é para desenhista, ele é muito macio, para efetuar 3 traçados distintos. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha, utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para a resistência elétrica R, medidas com auxílio de um ohmímetro ligado na extremidade da resistência, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm, graças a Deus, né? A lei de Ohm é U igual a R vezes I, tá, gente? Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B, do desenho. Em seguida, conectou os terminais B e C, anotando as leituras RAB, RBC, respectivamente. Ao restabelecer a razão RA dividido por RBC, qual o resultado que ele obteve? Bom, primeira coisa, tem que fazer o desenho aí. Quando você tem AB aqui, você tem esses dois aqui em paralelo e esses dois em série. Dá para enxergar isso? Dá para enxergar, pessoal? Aí, quando você acha o equivalente desses dois aqui, fica os 3 em paralelo. Dá para enxergar isso, galera? Ou não? Pessoal, eu vou desenhar um esquema rudimentar, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar... Ah, eu acho que vou fazer o desenho primeiro. Vai ficar assim, ó. Este, que é o 5. Depois este. E depois você vai ter isso aqui, tá? Então, ó. Aqui. Aqui. Esse seria o desenho inicial, tá? Então, o ponto A tá aqui. O ponto A tá aqui. O ponto B tá aqui. Aqui eu tenho 5 quilo ohm. Aqui eu tenho 20 quilo ohm. 20 quilo, cadê o negócio? 20 quilo ohm. Aqui eu tenho 10 quilo ohm.
10 quiloohm. Aqui eu vou ter 10 quiloohm. 10 quiloohm. E aqui tá em série, então tem que achar o equivalente disso. Quando você acha o equivalente disso aqui, vai ficar 5 quiloohm aqui, 20 quiloohm aqui, e aqui você vai ter um resistor de 20 quiloohm, tá certo? E aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos ter que achar o equivalente entre A e B primeiro, tá? Oi, Rafael, tu entrou? Rafael, entrou. Então, gente, agora tem que achar o equivalente desses três aqui. Eu vou fazer na outra tela, porque essa tela aqui está meio complicada, porque toda vez que eu escrevo, não dá muito certo, tá? E aqui a gente vai calcular o equivalente entre A e B primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos calcular o equivalente. Então, aqui, ó. É paralelo, certo? Então, se é paralelo, eu vou ter que fazer esta expressão aqui, ó. 1 sobre R. Vou escrever aqui. 1 sobre R equivalente. Aqui eu vou escrever A, B, porque eu quero equivalente entre A e B. Tá? Aqui vai ficar... Como tá tudo em quilo, eu vou trabalhar só com a parte inteira, não vou botar o K, vou deixar, tá? Vai ficar 1 sobre 5 mais 1 sobre o do meio é 20, tá certo? Mais 1 sobre 20, que a gente somou aqueles dois. Aí, aqui a gente tem que fazer o MMC. O MMC, eu vou fazer assim, deixa eu ver. 20 vezes 20 vezes 5. Aqui vai ficar 2.000, tá? 2.000 dividido por 5 vai dar 400, mais 2.000 dividido por 20. Aqui vai dar mais 100, mais 100, tá certo? Isso vai ser igual. Em cima, o numerador vai dar 600 dividido por 2.000, tá? Agora, presta atenção. O R equivalente, ó. O R equivalente a B é igual a 2.000 dividido por 600. Então, se a gente cortar os zeros, deixar em forma de fração, vai dar 10 terços. Vai dar 10 terços de ohm. Cadê? Letra grega, cadê você? Perdi o ohm. Gente, cadê o ohm? Aqui. Tá? Aí, agora a gente tem que fazer do outro. A gente calculou o R equivalente de A até B. Agora precisa calcular o R equivalente de BC.
Aí, quando a gente calcula o R equivalente de BC, nós vamos ter a seguinte situação. Deixa eu ver. BC. 5 com 20 está em paralelo com 10 e 10. Tá. Vou fazer o desenho aqui, tá bom? Aqui eu tenho o 10 kilo ohm. Ixi, não entrou por quê? Entrou. 10 kilo. Aí depois eu vou... Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar 5 kilo ohm. Aqui eu vou colocar o resistor de 20 kilo ohm. 20 kilo. 20 kilo ohm. Certo? Que tá em série. Agora esses três aqui estão coligados. Deixa eu desenhar aqui. Aqui. Ok. O outro vem aqui. Vou desenhar o outro aqui. Que tá faltando, tá certo? Que é o de 10 kilo ohm. Deixa eu ver se é essa fórmula mesmo. Isso. Aí, aqui eu vou ter o ponto B, tá? Aqui eu vou ter o ponto B. Ok. E aqui eu tenho o ponto C. Tá certo? O ponto C tá aqui. Aí a gente vai desenhar esse aqui. A gente vai desenhar este aqui. Vou fazer assim, para não confundir. Pronto. Então, primeiro tem que achar o equivalente entre esses dois, depois o equivalente entre esses dois, depois entre esses dois, tá? Então, bora lá. Primeiro equivalente que a gente vai achar é esse aqui. Deixa eu fazer de outra cor. A gente vai achar... Opa! A gente vai achar esse equivalente aqui, tá? Então, este equivalente aqui... Opa! Aqui, a gente vai fazer assim. O R equivalente vai ser igual. Ai, não vou fazer com esse negócio, não. Vou colocar o equation. Será que dá tempo? Não vai dar tempo. Gente, nosso tempo está acabando. Falta menos de 1 minuto. É o seguinte, vocês tentem fazer
Até sexta-feira eu mando a solução desse exercício para vocês no grupo de vocês, tá? Então, lembrando, a prova do quarto bimestre é a apostila 7, tanto da frente A como da frente B. A frente A já adiantei a explicação, agora só preciso que vocês façam os exercícios da apostila, tá? A frente A, eu fui até a aula 46, falta o finalzinho, tá certo? Tudo bem aí, gente?